Espero poder fazer com que vocês compreendam ao máximo dessa nossa aula, tá certo? Sejam todos bem-vindos e vamos lá, aproveitar esse momento. E aí, vamos começar a nossa aula com essa perguntinha, com essa indagação. O que são funções da linguagem? Na vida escolar de vocês, onde vocês já ouviram falar, né? O que é que esse estudo nos ensina? O que é que esse momento de análise da nossa linguagem nos ensina? Né? As funções da linguagem são recursos comunicacionais que atuam de acordo com o objetivo do emissor, dando ênfase à mensagem que está sendo transmitida, em volta do contexto da comunicação que está acontecendo. Ou seja, funções da linguagem, na verdade, são as diversas formas de comunicação que existem. Nós nos comunicamos e nessas comunicações, todas elas têm as suas funções. Nós temos o momento que a gente se comunica para expressar emoções. Nós temos os momentos que a gente se comunica para fazer pedidos. Nós temos o momento que a gente se comunica para poder passar uma mensagem. Outros momentos a gente tem um momento de ouvir a mensagem, tá certo? Então, a forma como a gente faz essa mensagem, né? Então, assim, a comunicação, ela tem diversas formas, como a gente já estudou, né? Desde o início do ano a gente vem estudando sobre linguagens. E aí, agora, nesse momento, a gente vai reconhecer cada função dessa linguagem, certo? E aí nós temos, para poder fortalecer o nosso estudo, né, a proposta, né, de um grande estudioso aí da nossa língua, né, que vem falando sobre quais são os elementos essenciais do processo de comunicação, né, que no nosso livro, na página 72, vem abordando sobre isso. Roman Jacobson, ele fala, né, que ele explica, na verdade, ele deixa bem apresentável aqui a nós, quais são esses elementos, né? Ele fala sobre o emissor, né, que é o locutor, que é quem produz o texto. Ele fala sobre o receptor, que é o destinatário, aquele a quem o texto se dirige. Ele fala sobre a mensagem, que é o texto, né, que é escrito. O código, que é a língua e os sinais utilizados. O canal, né, que é o meio de comunicação que a gente utiliza para poder apresentar essa mensagem. E o referente, que é o contexto, o assunto que a gente aborda naquela mensagem, certo? E quais são os tipos de funções da linguagem? Vocês já ouviram falar? Certamente, né? Vamos lá reconhecer todas elas? As funções da linguagem são divididas em 6, uma para cada um dos 6 elementos da comunicação. Nós temos uma com a função emotiva ou expressiva, a outra com a função poética, temos outra com a função referencial ou denotativa, outra com a função fática e outra com a função metalinguística e, por fim, com a função conativa ou apelativa. Vamos conhecer cada uma delas? Vamos estudar um pouco sobre a função emotiva ou expressiva, né? Centrada naquele que envia a mensagem, ou seja, o emissor. O objetivo dessa função é expressar emoções, sentimentos e opiniões daquela que transmite a mensagem. Lembrando que a mensagem não precisa ser facilmente entendida nem clara, mas transmitiu a emoção, né? A emoção partiu do emissor, ela tem a função emotiva ou expressiva. As características: no discurso tem presença da primeira pessoa, eu, por ser um texto pessoal e subjetivo. As pontuações, com a presença de pontos de exclamações e reticências. Eles acentuam o aspecto emotivo, né? Por isso que tem essa pontuação de exclamação e as reticências, que expressa os sentimentos, as emoções, as dúvidas, os medos, as alegrias, né? E interjeições, né, vem aí com a presença de interjeições usadas para enfatizar o discurso. As interjeições, elas têm esse poder de enfatizar, de fortalecer e representar a emoção do escritor, que nesse caso aí é o emissor, né? Então, a função expressiva, né, ou emotiva é encontrada em diário, memória, poema, depoimento, entrevista e autobiografia e música, né? Trouxe como exemplo a música Emoções de Roberto Carlos. Quando estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para você.
e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Então, que a gente possa ter isso aqui como exemplo, né? Para poder nos explicar bem sobre a função, né, da linguagem emotiva ou expressiva. Função conativa ou apelativa, né? É centrada naquele que recebe a mensagem. Ou seja, o receptor, né? Quem recebe a mensagem é a pessoa que está em foco, quando a função for conativa ou apelativa. A atenção é voltada para influenciar, afetar quem recebe a mensagem. Ou seja, o objetivo é de convencer, dar ordem ou conselhos. Característica desse texto, como é que seria? O discurso dele teria a presença da segunda ou terceira pessoa, tu ou você, tu e você. Os verbos estariam o quê? No imperativo, né? Que é para tentar afetar o outro, atingir o outro. E os vocativos são presentes, né? Que é um chamamento, presença de vocativos para direcionar a mensagem. E a pontuação tem a presença de exclamações. Então, assim, a presença de exclamação ela é um indicativo, né? Para poder chamar a atenção de quem está recebendo essa mensagem, né? Quem está recebendo a frase ou o texto com a função conativa ou apelativa. Função poética é a função que é muito confundida com a emotiva, mas cuidado. A poética é centrada na mensagem, necessariamente na estética, estrutura da mensagem. Ou seja, o importante é como a mensagem está sendo transmitida. Então, aqui a função poética ela se preocupa mais com o modelo, com a estética do texto. Característica, tem uma linguagem com a presença de mais conotativa, né, por palavras mais elaboradas, ou seja, palavras que têm um sentido figurado, imaginário. Palavras, cuidado maior com a melodia, ritmo e sonoridade das palavras. Figuras de linguagens também aparecem no texto com a função poética. Presença de metáfora, hipérbole, sentidos figurados. Então, são textos, né, que vêm trazendo esse sentido conotativo das palavras, esse sentido figurado, trazendo a estrutura de poema. Então, a função poética é encontrada em poemas, obras literárias, publicidades, letras de música, propagandas. Exemplo aqui que eu trouxe foi o poema Minha Alma Tem o Peso da Luz, de Clarice Lispector. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita. Prestes quem sabe a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não se chorou. Tem o imaterial peso da solidão no meio de outros. Então, tem aí o poema, né? Então, com essa função. E o uso das palavras, né, no sentido figurado, no seu sentido imaginário. Certo? E aí tem a função poética. Nessa função aqui, que é a denotativa ou referencial, ela já procura trabalhar com uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais próxima do sentido literal da palavra, do sentido do dicionário, tá certo? A função denotativa ou função referencial tem por finalidade a de anunciar, referenciar ou informar. Então, é centrado no assunto que está sendo transmitido, ou seja, reflete um fato de forma clara e objetiva, sem jogos ou brincadeiras de palavras. É a informação de uma realidade, né? Então, ele não vai poder estar mexendo muito naquele texto. É a informação. Tem que respeitar o máximo, né, de transparência do que está sendo dito. As características, é uma linguagem que não há rodeios, é uma linguagem simples e original de forma direta. O discurso sempre está na terceira pessoa, né, ele ou ela, e a informação, a mensagem é transmitida de forma clara e objetiva, e o contexto ele é baseado em dados concretos e fatos, né? Então, algo que é concreto, que está acontecendo. Onde são e quais são os textos que a gente encontra com a função referencial ou denotativa? São os textos técnicos, notícias em reportagem jornalística, artigos científicos, textos religiosos,
correspondências comerciais, documentos oficiais, livros didáticos, né? A própria fatura do cartão, a conta de energia, então, são dados de informação, né? Então, traz a informação direta, que são conhecidos como texto com a função referencial ou denotativa. Exemplo, trecho de notícia retirado do site Terra. Rádio de São Paulo é assaltada e crime é transmitido ao vivo. Então, assim, Vietnã ultrapassa Brasil em ranking de exportações no mundo. Inscrição do Enem 2019 custará R$ 85. Então, assim, tudo isso aqui traz informação real, né, que são as notícias, que são essas reportagens, e aí o texto com a função referencial ele procura respeitar o máximo da informação. E a função fática é a função que não se importa com o emissor ou o receptor, é centrado no canal. Não importa por quem, desde que a comunicação aconteça. O que importa aqui são os mecanismos convencionais, né? Ou seja, com as características de pontuações presentes de ponto de interrogação em sentenças interrogativas. O discurso tem a presença de interjeições e onomatopeias para garantir a interação. Recursos, presença de itálico e negrito para enfatizar a escrita. Então, a gente vai conhecer agora quais são os tipos de texto que a gente traz a função fática. Pronto, nos próprios diálogos, né? A função fática ela é encontrada em conversas, saudações, cumprimentos, né? Quando a gente manda mensagem no WhatsApp, quando a gente faz uma ligação, quando a gente conversa com alguém, a gente está usando a função fática. Um exemplo, bom dia, boa noite, oi, tudo bem? Não é mesmo? E aí, beleza? Então, são expressões que a gente utiliza na tentativa de manter um diálogo, uma conversa. E aí, a função metalinguística é encontrada de diversas formas, né? No cinema, nas propagandas, sinais de trânsito, livro de gramática, dicionários, pinturas, né? Quando a gente está ali procurando a palavra, você está falando da palavra, usando a palavra e procurando o significado daquela palavra. E do mesmo jeito, né? O próprio nome propagandas, sinais de trânsito, é o próprio objeto que passa a mensagem, né? Exemplos, a pintura de um pintor pintando. Ele está praticando aquela arte de pintar, né? Que é metalinguística. É a ação, né, daquilo que está sendo dito, que é a pintura. A propaganda de uma propaganda, o filme falando da produção de um filme, a fotografia de uma pessoa fotografando, né? Quando a gente faz as selfies da vida, é a metalinguística. Então, eu espero que vocês tenham entendido o nosso assunto de gramática, né? Que vem trazendo as funções de linguagens. E a literatura, né? Na Baixa Idade Média, nós vamos trabalhar e falar um pouco sobre o teatro vicentino, né? De Gil Vicente. Vamos conhecer um pouco esse período de transição, né? Que foi o humanismo, na época do humanismo, né? O teatro vicentino é o nome dado aos textos teatrais produzidos pelo dramaturgo português Gil Vicente durante o período dominado pelo humanismo, que foi de 1434 a 1537. Esse período do humanismo é um período de transição entre o fim da Idade Média e a Idade Moderna, né? Momento em que a gente caracteriza assim, o crescimento das cidades e o enfraquecimento da questão do feudalismo, né? Os senhores eles começam a perder as terras, né? Começam a se aliar com os burgueses para que possam dividir a igreja e o poder político, certo? E aí o teatro vicentino ele tem início em 1502, quando ele apresentou sua peça O Monólogo do Vaqueiro, também chamado de Auto da Visitação, posto que a maior parte de suas peças possui teor satírico. Vale lembrar uma das mais célebres frases do dramaturgo: rindo se castiga os costumes. E aí o dramaturgo também Gil Vicente traz para nós o alto da barca do inferno, né? Que é que a gente vai trabalhar no nosso livro. Ele traz aí várias reflexões sobre o comportamento de várias pessoas, né? De várias pessoas que se consideram até autoridades, pessoas corretas e santas, e aí ele usa de forma satírica, né? Fazendo uma crítica sobre os comportamentos. E quem foi Gil Vicente? Né? Vamos saber? Gil Vicente nasceu em 1465
e faleceu em 1536, nasceu em Guimarães, cidade do norte de Portugal, sendo um dos nomes mais importantes do humanismo português. Foi poeta, no entanto, se destacou no teatro, com a produção de diversas peças, sobretudo Os Autos e as Farsas. É por isso considerado o pai do teatro português e de sua obra merecem destaque Alto da Visitação, O Velho da Hora, Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. E as características do teatro vicentino: retrato da sociedade portuguesa, teatro de costumes, fazia uma crítica social, obra de caráter universal, influência do antropocentrismo, o contexto do Renascimento, presença de temas de cultura popular. E aí, voltando um pouquinho sobre a influência do antropocentrismo, né? Era querendo mostrar a questão do homem como centro de todas as coisas. Presença de temas de cultura popular, personagens caricaturados e alegóricos, perfil psicológico das personagens, presença de humor e comicidade, elementos alegóricos e místicos, caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Então ele fazia todo esse apanhado de característica para poder desenvolver os seus teatros, trazendo sempre uma crítica reflexiva sobre o comportamento das pessoas, tentando trazer realmente um teor de criticidade, né, de mostrar a diversidade. Então, eu desejo a todos um excelente entendimento, né, um bom desempenho nesse nosso período, que vocês possam ter entendido a nossa aula de hoje, né? E a gente se encontra, na verdade, no nosso próximo encontro pelo Google Meet, para que a gente possa tirar dúvidas sobre essa aula de hoje, né, de gramática e literatura, tá certo? Você está agora recebendo esse abraço virtual da professora Alexandra.